Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Nós estamos conversando sobre o livro do Stephen Hawking, Breves Respostas para Grandes Questões. E agora vou falar um pouquinho sobre o que ele escreve sobre ele no livro. Então, o Stephen ele nasce de uma família numa época da Segunda Guerra Mundial. Então, o dia que ele estava passeando com a mãe dele, um foguete cai algumas casas da casa dele. Ele chega em casa e o pai não estava em casa também, então ele não teve nenhum problema naquele dia. A casa dele ficou intacta. Mas a danificação daquele foguete ficou e o Stephen ele brinca com as crianças do bairro e sempre procura saber, indaga a si mesmo sobre as origens daquela explosão, daquele foguete, desde os 12 anos, e aí uns amigos apostam com ele de que ele não iria chegar a lugar nenhum, e ele pensa então que o universo é imutável, o universo ele não muda. E ele mesmo diz no livro que isso foi um erro, porque depois do doutorado dele, com a descoberta da radiação cósmica de fundo, se observa que o universo está expandindo e aceleradamente, cada vez mais rápido essa expansão. Então ele mesmo desenvolve essas ideias no doutorado dele, em Oxford. Ele pega uma bolsa de ciências naturais, porque não tinha matemática, que ele gostava mais, e pega de ciências naturais. E então, só que em Oxford existe a cultura do antitrabalho, ou tu é um gênio, brilhante, ou tu tem a nota mínima e passa. E aí ele vai fazer uma entrevista, ele já sabe que tem uma doença, mas não se sabe que tipo que é, do que é. E aí ele pergunta para ele se ele quer pesquisa, e ele diz que quer pesquisa, quer continuar pesquisando. E a doença dele faz ele mudar essa ideia do antitrabalho de Oxford, e ele procura viver o dia dele como se fosse o melhor de todos, o único dia. Então, ele vai fazer a pesquisa então no Irã. E aí, ao chegar lá no ônibus, há tantos buracos na estrada, chacoalhões no trânsito, ele até quebra uma costela. Depois ele chega lá e eles descobrem uma costela quebrada. Teve um terremoto que mata quase 12 mil pessoas lá. E ele não se dá conta que aconteceu isso dentro do ônibus, devido aos chacoalhões que acontecia. Mas fora isso, ele disse que teve uma boa experiência no Irã nas pesquisas. Em 1962, com 20 anos, então ele vai estudar matemática em Cambridge. E aí ele vai esquiar com a mãe dele, e aí ele cai e tem dificuldade para se levantar, e aí eles vão para o hospital. E lá no hospital ele é submetido a métodos primitivos, tem eletrodos que colocam no braço dele, tiram um pedaço da pele dele, colocam os eletrodos e injetam na coluna dele para fazer uma radiografia, uma substância, viram ele de cabeça para baixo e tal, para ver como que o líquido ia se mover. E aí o médico diz que não tem o que fazer, ele lava as mãos e só diz que é uma doença neuromotora. Sabendo disso, ele continua fazendo o doutorado dele, vivendo cada dia como um bônus. Aí aparece Jane, ele conhece a Jane, que dá uma esperança para ele, e aí ele recebe uma bolsa de estudos, e aí ele casa com ela, tem 3 filhos, e um dos filhos dele pergunta para ele sobre os multiversos e tal, que era uma ideia muito estranha na época. E ele diz que ele não deve ter medo de propor uma ideia, por mais estranha que seja. E em 1960, ele se pergunta, o universo tem início? A gente poderia apelar para a religião, mas ele vai procurar as respostas dentro da ciência. Bom, ele tem muitos trabalhos sobre buracos negros,
sobre horizontes de eventos, né? O buraco negro tem uma região dele que a gente chama de horizonte de eventos, né? O tempo vai se comprimindo e chega num instante ali que o tempo é zero. Então isso vai indagando ele vai pesquisando, e dessas informações ele cria a radiação Hawking. A radiação Hawking, ela relaciona a constante da velocidade da luz, que é o Czinho aquele, o G da gravidade e a constante de Planck, que é um H cortado. Então ele junta os conhecimentos da relatividade geral com a física quântica e estabelece lá uns conhecimentos que recebe o nome depois de radiação Hawking, em virtude dos estudos dele. Em 1985, uma viagem para o observatório de CERN, na Suíça, ele pega uma pneumonia, e aí os médicos dizem que o melhor é desligar os aparelhos, porque ele não teria chances nenhuma de sobreviver. Então a Jane, ela não autoriza isso, e aí ele é submetido a uma traqueostomia, um procedimento, então, que ele vai perder a voz. Aí com isso um especialista de computação envia um programa para ele, que aí ele converte essas vibrações das cordas vocais, dos músculos da face, em frases no computador. E depois eles acabam aperfeiçoando esse programa, e até antes dele morrer ele usava essa tecnologia. Então ele continua suas pesquisas. Em 1988 ele escreve o primeiro livro dele, Uma Breve História do Tempo, onde o universo para ele é governado por leis racionais que a ciência descobre e ajuda a nós compreendermos melhor como que funciona o universo. Ele diz que nunca foi ignorado, ele foi ou criticado ou elogiado, e ele cria outras questões importantes que para ele são fundamentais para as futuras gerações. Então o planeta, a condição do planeta, a nossa existência no planeta exige uma nova geração interessada, engajada na compreensão dos conhecimentos da ciência, para se ter uma análise, uma observação mais crítica na sociedade, nos nossos comportamentos, para a gente melhorar, para a gente evoluir, porque assim é a ciência. Hoje a gente diz uma coisa, daqui uma semana pode mudar, né? E hoje eu estou fazendo esse vídeo, 2 dias atrás, teve vários prêmios Nobel dentro da ciência, inclusive dentro das mulheres recebendo prêmios Nobel, geneticistas, e uma foto do buraco negro também foi pela primeira vez observada a foto. Se sabia teoricamente que ele existia lá com Einstein em 1905, e depois matematicamente a gente já sabia que existia, mas não tinha foto dele experimental. Então fechou todas, né? Como se diz na ciência, tem a teoria, tem a matemática e tem a experiência. Então fechou os 3 vieses para se ter uma teoria científica, né? Que obviamente pode mudar com o tempo, mas ela é muito atual, né? Está quentinha no forno aqui, já nesse vídeo, né? Então ele diz que todos nós somos viajantes do tempo, né? E nós construímos o amanhã a partir do que nós fazemos o hoje. Então fica essa reflexão para todos nós. Em breve eu vou gravando mais vídeos sobre esse livro do Steven. Um abraço a todos.